30 pessoas e um objetivo comum: lutar contra a legalização do aborto no país. Todos fazem parte do movimento Brasil Sem Aborto. Eles se reuniram hoje em frente ao Supremo Tribunal Federal contra uma ação que quer autorizar o aborto em caso de Zika. Nós consideramos isso um grande preconceito, inclusive com relação à pessoa com deficiência, né? Porque se eu liberar para abortar porque a mãe tem Zika e isso é uma probabilidade de que a criança nasça com deficiência, nos casos de síndrome de Down, por exemplo, que eu consigo uma certeza, mas ainda eles vão querer um aborto. No Congresso Nacional tramitam duas propostas que querem dar maior segurança ao feto. Um é o Estatuto do Nascituro, que está parado há 3 anos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O outro é uma proposta de emenda à Constituição, a PEC pela Vida, que está no Senado, mas ainda não tem previsão para ser aprovada. Essa PEC quer acrescentar ao artigo 5º da Constituição que todos têm direito à vida, desde a concepção. Nós vamos fazer agora um trabalho corpo a corpo, esse tem sido minha prioridade, para fazer com que os senadores façam a sua parte, aprovem logo na CCJ e daí no plenário, para que aquela minoria que se perguntou, que é pró-aborto, mas são minoria, não consigam se sobrepor à maioria. A maioria que está silenciosa, precisa agir. Este advogado explica que a Constituição brasileira garante aborto só em caso de estupro ou para salvar a vida da mãe. Para ele, abrir espaço para mais algum tipo de aborto é um desrespeito à vida. O Brasil, antes de falar em aborto, ele teria que falar necessariamente em fechar clínicas clandestinas, fazer uma investigação muito forte, fechar essas clínicas clandestinas, que muitas vezes os donos são pessoas extremamente influentes. Depois, desburocratizar a questão da adoção. Ou seja, é aquela conta que a gente estava comentando aqui. Tem muita gente na fila e as crianças não estão sendo adotadas. Tem alguma coisa errada nisso daí. E depois, trabalhar diretamente na questão da gravidez na adolescência. É uma questão de prevenção mesmo. Se o Brasil fizer tudo isso, o dever de casa, que é dever do Estado e da sociedade, e mesmo assim tudo isso não der certo, aí a gente pode até se debruçar sobre a questão do aborto. Mas eu tenho uma opinião, mesmo assim o aborto vai ser um crime. A gente não pode matar quem não tem como se defender. A Ana Carolina é uma das ativistas do movimento Brasil Sem Aborto. Ela começou a se envolver com a causa, pois quer que todos tenham a mesma oportunidade que ela teve. Ela tem microcefalia que só foi diagnosticada 3 dias depois do seu nascimento. Já passou por 7 cirurgias que ajudaram no seu desenvolvimento e hoje, com a ajuda da família, tem uma vida normal. A partir do momento que você faz o tratamento correto, você consegue se desenvolver à medida das suas limitações. Só que limitações, até a gente que é normal, eu posso dizer nisso, né? A gente tem, nem todo mundo dança, nem todo mundo canta, todo mundo tem uma limitação ou outra. Nem todo mundo é bom de matemática, nem todo mundo é bom de português, isso são limitações. Então, assim, o tratamento correto faz toda a diferença. Minha mãe, ela falou, eu desesperei, eu não vou falar. Fiquei realmente desesperada, porque era uma coisa que eu não conhecia, mas nem por isso eu desisti. A gente tentou, o médico conversou com a gente, falou que a cirurgia também não era uma garantia de que eu iria desenvolver normal, mas era uma tentativa. E ela se jogou de cabeça nessa tentativa junto com meu pai e hoje está aqui o resultado dessa não desistência, né? E do não aborto. De Brasília, Yasmin Costa para a Rede Vida de Televisão.